Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Espero que sim, nesse dia lindo que Deus levantou hoje. É um dia muito especial até para nós aqui em casa, dia do aniversário da minha filha. Amém? Eu quero compartilhar com vocês algo bem complicado, bem difícil de ser compartilhado, mas necessário. Amém? Os devocionais ultimamente não tem sido fácil, né? Tem sido uma luta em vários sentidos, em vários aspectos. Eu já sabia que seria assim. Sempre que eu me propus a fazer vídeos, áudios, a compartilhar na internet, a compartilhar com alguém. Aliás, qualquer tipo de ministério, talvez aquelas que já entendam sobre isso, que já congreguem, que já façam alguma coisa, que já trabalhem na obra, entendam. Qualquer tipo de ministério exige muito de nós e é uma luta, né? Por quê? Porque nós vivemos, né? A palavra de Deus diz que a gente jaz no maligno, ou seja, esse mundo aqui, ele é um mundo caído, né? Ele foi um mundo que mudou pós-pecado. Tantas coisas o Senhor fez perfeitas, né? Quando criou homem e mulher em sua imagem e semelhança, portanto que eles andavam em meio aos animais. Imagina você andando em meio aos leões, por exemplo, né? Dando nome para o leão. Então, isso a gente começa a entender ali, se a gente começar a estudar, que o mundo que foi criado para Adão e Eva, o mundo que foi criado para nós, não é o mundo que a gente vive hoje, né? O mundo que a gente vive hoje é um mundo caído, pós-pecado, né? Um mundo que tem consequências do pecado e das escolhas do pecado que o homem faz, que nós fazemos. E isso vai mudando, portanto que cada geração é uma geração, cada tempo vem algo diferente, a gente escuta coisas diferentes, doenças diferentes, vírus diferentes, né? E a gente sabia que ia ser assim, quem lê a Bíblia sabe. O que eu tô querendo dizer com tudo isso, né? Que nós não fomos criadas para estar nesse mundo. Então, quando a gente se propõe a viver uma vida espiritual, uma vida devocional, quando a gente se propõe a viver um tempo com Deus, né? Um devocional, compartilhar uma palavra, a falar de Deus, a fazer missões, enfim, a gente pode colocar aí um leque de coisas que a gente pode fazer para Deus. Isso confronta a nossa carne e o mundo que a gente vive, né? Porque nós somos carne, alma, espírito, né? Todas as três coisas juntas, aqui por enquanto. Vai chegar o dia que a gente vai ser só espiritual e que a gente vai viver aquilo que foi a primeira coisa que Deus sonhou para nós, que é viver num mundo completamente perfeito, num corpo completamente perfeito, uma vida totalmente perfeita, né? De contemplação, de adoração, sem medo, sem trauma, sem lembrança, sem nada. Mas esse tempo ainda não chegou, né? Então, a gente vive aqui. Então, toda vez que a gente se propõe a viver um pouquinho do céu, ou seja, né, você viver com Deus, você orar, você estar vivendo a palavra dele, você ler a palavra dele, você levar a palavra dele, qualquer coisa que você se propõe a fazer, quando você está com o Senhor, algo espiritual, vai gerar uma batalha, vai gerar dificuldade. E você precisa entender que não é só com você, porque talvez você esteja olhando vídeo, pregação e várias situações na sua vida, você pensa assim, meu Deus, eu tenho uma dificuldade, o problema sou eu não consigo fazer devocional, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo orar, eu não consigo... enfim, N situações que você deve pensar que é só você que não consegue. Mas eu tô aqui pra te dizer hoje que não é só você. Esses vídeos que eu faço, por mais lindos que pareçam, por mais abençoados que eles pareçam ser, eles são, porque toda vez que eu consigo fazer, eu creio que Deus derrama uma unção, não sobre mim, mas sobre a palavra que está sendo falada, que está sendo transmitida, né? Então eles são abençoados, mas toda vez que eu consigo fazer eles, não é por mim, né? Não é por aquilo que eu consigo, mas é aquilo que Deus quer fazer e Deus derrama. Ou seja, para mim também tem uma batalha espiritual. Então eu comecei esse vídeo contando para vocês que há uma batalha espiritual para mim, vai haver uma batalha espiritual para você, e ninguém nesse mundo tá no nível de Deus, né? No nível em que Jesus esteve aqui, né? Ele trouxe, claro, um nível para nós de
de percepção, um nível como é que se diz, de influência, e inclusive eu quero falar sobre isso aqui hoje, mas a gente tem que entender que a gente vai quase que esgotar todas as nossas energias e que igual a ele nós não conseguiremos ser totalmente. Mas sim, ele precisa ser o nosso ponto de referência, né? Mas que a gente vai ter aí muitas lutas para isso. Amém? Toda vez que a gente tentar, inclusive, que Jesus seja o nosso ponto de referência, né? Que a vida que ele tem para nós seja a vida que a gente realmente vai levar, nós vamos ter dificuldades. E por que eu tô falando isso aqui no devocional no sentido de ir expondo que é difícil? Vocês devem ter reparado, em alguns dias eu não consigo fazer o devocional, alguns dias é porque são coisas básicas e já contei pra vocês, tá tudo certo, vai ter dias que a gente tem uma visita, vai ter dias que a gente aconteceu alguma situação, vai ter dias que alguém adoeceu, tá tudo bem, eu não consegui gravar os vídeos, vamos dizer assim, porque o tempo devocional, como eu falei pra vocês, ele é indiferente dessas coisas, pra mim, Raíssa, tá? Às vezes eu não consigo gravar os vídeos, mas eu sempre, quase sempre eu tento ler uma palavra no dia. Se eu não consigo, Raíssa, ler uma palavra sozinha, orar sozinha, então eu coloco algo pra mim, que nem você deu play nesse devocional hoje, coloco algo para me alimentar. Naquele dia eu não tô bem, tô doente, tô com uma dor de cabeça, enfim, alguma coisa que aconteceu que Raíssa, não consigo buscar sozinha, então eu busco um alimento, né, e faço com que aquilo seja o meu devocional, amém? Eu quero muito falar um dia, né, estou aí me organizando para fazer um estudo assim sobre o devocional específico, sobre esse dia a dia, sobre como fazer, como eu faço, porque tem pessoas que ainda não têm esse contato com o devocional. Mas eu tô pedindo direção para Deus para que isso seja feito de uma maneira alinhada e correta, amém? Então hoje eu quero falar mais sobre isso, assim, sobre a dificuldade às vezes que a gente tem, né, de ter o devocional, e principalmente aí às vezes se tu te propõe a transmitir, isso é mais difícil ainda. Ontem eu tive um mal-estar, né, tive uma crise, passei bem mal, né, não acordei bem, não tava me sentindo bem, não consegui fazer o devocional. Acho que foi a primeira vez, inclusive, que não foi algo assim, corriqueiro, assim, que só não me permitiu fazer, foi algo realmente pessoal meu. E aí, com isso, a gente começa a... Imagina um dia só, um momento só que você tem uma crise, né? E aí eu já comecei a me questionar Deus, então eu não sou crente o suficiente, então eu não tô bem o suficiente, será que eu não aceitei Jesus como eu deveria? Será que eu não tô fazendo o que é certo? Será que é algum pecado que eu cometi e agora eu tô sendo castigada? Muitas coisas vieram à minha mente e eu quero compartilhar com vocês. Porque a ideia desse devocional era exatamente essa, que eu fosse sincera, que eu compartilhasse com vocês algo que a gente vive, né? Porque muitas vezes nós olhamos a vida das pessoas na caminhada, né? Olhamos a vida de pessoas que estão muito bem e não sabemos o que ela passa por trás daquela tela. E por enquanto eu quero sim compartilhar com sinceridade o que eu passo. Não porque eu sou melhor, a outra mente, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o meu propósito é esse. Qual o propósito de cada pessoa, com cada pessoa. E por enquanto, Deus me chama para trazer à tona isso que eu vivo, a sinceridade do devocional. Porque foi isso, é isso que me mantém na caminhada. Esse meu contato com o devocional, né? Não como uma coisa, não como um caderno, não como uma folha, não como um ritual, mas sim como o estar na presença de Deus diariamente, como se ele fosse uma pessoa, como se ele fizesse uma visitação, como se eu recebesse ele todos os dias, é o que muda toda a minha vida. Eu só consegui chegar onde eu cheguei hoje por causa dessa minha rotina que eu tenho. Por isso que eu digo que um dia eu quero elaborar algo específico sobre isso, porque é só isso que tem me mantido firme até hoje. Né? Com tantos traumas, tantas coisas que eu passei na minha vida que eu compartilho aqui com vocês, não haveria outra possibilidade de eu falar, de eu estar de pé, de eu estar viva, se não fosse a presença de Deus todos os dias na minha vida. Então teve um momento em que eu tive um start, em que eu entendi que não só ele estar comigo, mas eu estar com ele, para que eu conseguisse sobreviver ao que ainda poderia vir e o que ainda vai vir, porque como eu comecei falando, nós estamos no mundo caído, amém?
Então hoje eu quero compartilhar com vocês eu passei, não vou dar ênfase no que eu passei ontem, né? Como eu disse pra vocês, foi um mal-estar, eu não estava bem. E aí eu pensei, não tem como eu fazer devocional hoje no sentido de fazer vídeo, né? Eu pensei, não tem como, não tô bem. Sabe aquele dia que você precisa realmente é chorar na presença do Senhor, é estar com o Espírito Santo, mas que não era porque eu queria fingir, não queria transmitir, não queria contar a verdade, não, portanto que estou aqui contando hoje. Mas pelo fato de que eu precisava, naquele momento, estar no colo de Deus. Não ao contrário, não que eu dê colo por Deus, mas no sentido não transmitindo algo que eu não estava sentindo. Eu queria ser cheia do Espírito, eu queria transbordar do que Deus tinha para minha vida, eu queria receber o que Ele tinha para mim, né, para que Ele aliviasse aquilo que eu estava sentindo, né, e isso é momento íntimo, não tem como compartilhar, às vezes alguém filma em alguma situação ou outra, quando a gente tá num culto e tal, e a gente acha lindo, mas no fundo o que a pessoa tá sentindo não tem como ser compartilhado. E um dia antes eu já tinha a palavra de ontem, no caso, no meu devocional. E eu quero ler para vocês, tá em João 3, lá no 3, João 3, desculpa, 22. O testemunho de João Batista acerca de Jesus. Então, para resumir, tá? Até a chegada de Jesus, João Batista batizava as pessoas, porque ele já tinha entendido que aquele era o propósito dele, o chamado dele, né? Para a vida dele. Ele tinha que acordar as pessoas e batizar as pessoas para que elas aceitassem Jesus, o Salvador, que ainda estava por vir. Então, lá em 22, depois disso Jesus foi com seus discípulos para a terra de Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe diziam: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhasse até batizando, e todos estão se dirigindo a ele. E aí João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado dele. Depois, ele explica isso com mais calma. Lá no 30 ele termina dizendo: é necessário que ele cresça e eu diminua. Até aqui. O que isso tem a ver com o que eu estou contando para vocês? Tudo. Né? Eu já tinha a palavra era justamente sobre influência, porque um devocional antes, que foi na terça, não me lembro agora quando, se foi na segunda ou não foi na terça, eu falei que cada um tem uma velocidade, que a gente não tem que estar se comparando. E aí, ao mesmo tempo, depois eu fiquei pensando, poxa vida, mas tantas coisas boas a gente pode aprender com outras pessoas, né? E eu acho que eu cheguei a falar sobre isso também, né? Que há uma diferença entre você ter uma inspiração e você ter uma comparação. E aí eu pensei, preciso fazer um devocional mais focado para explicar melhor isso. E quem melhor para nos dar o exemplo do que João, né? Que era quem batizava, e aí chegou Jesus, o próprio, né, e foi batizado pelo João, achou necessidade disso, pediu para que João batizasse ele, para que ele fosse exemplo, no sentido de, olha, eu também tô me batizando, mesmo que eu não precise, mesmo que eu não tenha vindo do pecado, né, e deixa isso como exemplo, e aí foi batizado pelo próprio João, e depois as pessoas começam com um murmurinho a comentar que Jesus batizava mais que João, que estava batizando mais, e que as pessoas estavam seguindo Jesus e não a João. Então, João, ele não caiu ali na enganação, né, de achar que ele poderia se comparar com Jesus. Ele não caiu ali na armadilha, né, de Satanás, porque muitas vezes não são as pessoas, mas sim Satanás lança uma seta para nós, né, de, olha, João, tem alguém que tá agora batizando mais do que tu. Por quê? Porque João sabia quem ele era. João sabia o chamado dele e João sabia
principalmente quem Jesus era, quem Deus era. Então, ele não estava preocupado e ele não se preocupou naquele momento em que falaram para ele que Jesus estava batizando mais e que agora ele ia ser esquecido, que as pessoas iam seguir Jesus e não a ele. Inclusive, ele deixa claro que ele não era Jesus. Então, estava tudo certo. Ele não cai na besteira da comparação. Mas ao mesmo tempo, ele responde eles na mesma frase, inclusive, que cada pessoa recebe um dom e que não pode fazer aquilo se não receber e precisa exercer o seu chamado. Ou seja, ele não cai na comparação, mas ele também não fica pensando, pronto, agora eu não preciso fazer mais, não vou mais fazer, não vou ser influenciado por Jesus, agora ele chegou, ele que faça. Tem alguém para fazer, que faça, sabe? Então aqui a gente aprende duas coisas com João, a não se comparar, mas a manter uma referência de influência. Ele continua mantendo Jesus como a influência dele, então ele continua batizando e continua fazendo aquilo que Jesus chamou ele para fazer. Ele não para porque Jesus chegou. Agora Jesus chegou e eu posso parar no meio da caminhada. Não. Ele continua fazendo, inclusive, só para quando realmente ele é parado, né? Por morte. Porque do contrário, João continua com o chamado dele, continua fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer. Inclusive na história conta que João tá num canto e Jesus tá no outro. Justamente isso que ele entende. Bom, Jesus tá batizando lá, eu preciso batizar aqui. Esse é o meu chamado, né? Jesus não precisa correr. Eu tô aqui para ajudar Jesus, ele é minha influência, eu vou fazer como ele faz. Né? Eu fui chamado para isso. Ele deixa um legado por onde ele passa e eu quero também ser influenciado por esse legado. Amém? Então, a gente não pode se comparar, mas a gente pode se influenciar. E aí, isso eu trouxe para nós, e porque, de novo, né? Eu trouxe aquele início ali. Ontem eu não consegui ter, em alguns momentos eu não consegui ter, porque em algum momento, né? Ontem eu cheguei a pensar, inclusive hoje de manhã eu pensei, tá, e agora? Eu tive mal, aí eu não fiz o vídeo, e não pode ser assim, eu tenho que manter uma constância, eu tenho que manter uma regra, né? As mulheres de Deus que estão influenciando hoje em dia, a gente vê que elas têm uma energia, que elas têm um posicionamento, que elas não recuam, eu não sei. Talvez elas tenham, talvez elas não tenham. Talvez elas tenham só, como eu contei essa semana, talvez elas tenham um conteúdo bem programado aí para que não haja falha nos dias, e eu não tenho isso ainda. Não tenho uma equipe, eu não tenho um parâmetro, eu não tenho uma quantidade de como é que se diz? De coisas aqui para me ajudar a isso, sabe? Não tenho. Talvez eu não tenha as ferramentas possíveis para isso. Então, assim, se eu tô bem, eu consigo fazer. Se eu não tô bem, eu não consigo fazer. E tá tudo bem, eu não posso me comparar. E vocês veem como toda vida, não importa o quanto você esteja com Deus, não importa o quanto tempo de caminhada você tenha, não importa o quanto você congregue, não importa o quanto de entendimento você tenha, o dia mau ele sempre vai chegar. Isso é uma coisa que a gente precisa ter na nossa vida e entender e aceitar, porque nós jaz no maligno, eu já falei no início. Então o dia mau ele vai chegar, amém? E o que a gente precisa entender com isso, né? Que a gente não pode se comparar como o outro leva o dia ou como o outro faz as coisas, não. Tá tudo certo se um dia eu não conseguir fazer. Inclusive, depois Deus revelou para mim, enquanto eu achar que eu faço alguma coisa ou que esse devocional depende de mim, ele vai me moer, vai me parar para que eu continue depois que eu entender que não depende de mim. É o Espírito Santo. E o inimigo, ele sempre vai lançar uma seta, porque aí eu lancei um devocional, eu também tinha entendido que eu não podia me comparar, eu já recebi essa palavra várias vezes, e aí depois que eu lanço esse devocional na internet, o que acontece comigo? Eu tenho um dia mal, e aí eu faço o que depois do dia mal? Me comparo. Então eu tô aqui me assumindo para vocês, assumindo que nós somos humanos e moramos no mundo caído. Satanás, ele não é porque eu sou menos crente, porque eu pensei, Deus, então eu não sou crente, como eu contei pra vocês, né? Eu não sou crente, não tô fazendo isso direito. Não, não é isso. É que o dia mal vai chegar para todo mundo, sendo ele crente ou sendo ele não crente. E também pelo fato de que eu preciso entender que o papel de Satanás é esse.
Entendeu? Eu mergulhei, eu nasci de novo, eu renunciei ao pecado, eu aceitei a Jesus Cristo e isso não anula. Agora eu quebrei todas as maldições e eu vou viver super bem pro resto da vida. Não, isso só vai acontecer quando eu estiver no céu. Do contrário, o papel de Satanás, mesmo que eu renuncie todos os dias, ele vai estar na minha porta e na sua porta à espreita, só esperando uma brecha para entrar. Entende isso? E a gente precisa trazer a consciência disso. Entende? E não se culpar, mas também entender que nós que precisamos dar um basta nisso, que nós precisamos enxergar com olhos espirituais quando isso acontecer. Foi o que João fez. Em momento nenhum ele vacilou ali nessa parte. Ele não perdeu a régua ali. Por que vocês estão me comparando com Jesus? Eu não sou Jesus? Amém? E eu fui chamado para isso. E eu já falei para vocês que eu não sou Jesus. Então, por que vocês estão querendo que eu faça mais do que Jesus? Mas eu também não vou parar. Ele me deu esse chamado. Ele fala tudo isso numa frase só. Ele quer dizer tudo isso numa frase só. E é isso que a gente precisa entender. Então, eu trouxe hoje, né? Depois de tudo que eu passei ontem, uma história que eu passei ontem, eu trouxe tudo isso junto de uma maneira mais forte, mais convicta de te dizer que você não precisa se comparar, mas que você tem um ideal que é Jesus. E assim como ele, você também pode ter aqui na Terra vários. Inclusive, na hora que eu tava escrevendo sobre o que eu ia pregar, no caso, o que eu ia falar, desculpa, no devocional, ontem, que eu não falei, porque eu não fiz ontem, foi por causa de um start. Eu tava na internet e eu vi uma pessoa que eu sigo e eu tenho pegado dicas dela, sabe? E aí eu pensei assim, tá, mas aí não é pra me comparar, mas eu tô pegando dicas da pessoa e aí que veio aquele start. Não, é que não é comparação, é que você tem um referencial, de influência, né? E você tem que pegar aquilo que é bom pra você, né, e colocar no seu dia a dia. Por isso, você tem uma velocidade e tá tudo bem se você tá em casa, se você ainda não é, nossa, a profissional perfeita, nossa, a pregadora perfeita, nossa, você tá voando, você vê outras mulheres voando pelo mundo afora e você ainda não está fazendo isso, tá tudo certo, você tem a sua velocidade, mas também pegue o que delas já cabe dentro da sua vida, dentro da sua rotina e coloque em prática. É o que Jesus fazia, é o que o João nos deixa aqui. Eu não sou Jesus, mas ele me deixou um chamado. E aquilo que eu puder fazer enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer. Entende? Então, quando você pega aí algo que você... eu falei sobre isso, inclusive, no último devocional. Eu não consigo ainda viajar pelo mundo afora, né? E falar para grandes nações, grandes pregações. Mas eu consigo falar do amor de Jesus para minha vizinha. Vou fazer isso, sabe? Eu não consigo manter uma vida maravilhosamente aí perfeita, de uma rotina de comida saudável, de um exercício, fazer tantas horas na academia. Eu nem consigo pagar uma academia e tal, mas eu consigo ir dar uma caminhada no meu bairro, dar uma volta na quadra. Aquela mulher começou assim, sabe? Aquela pessoa começou com um pouco, né? Às vezes a gente chega na vida das pessoas e as pessoas já estão em uma grande caminhada, mas se você for olhar para trás da vida dela, se você tiver contato pessoal com ela, todo mundo começa pelo começo, como diz, sabe? Esses dias eu até falei pro meu marido, ele, tá, mas aí como é que a gente faz para mudar a mentalidade desse amor todo? Toda a grande mudança tem um começo. Em algum lugar a pessoa teve só um pequeno start. E é sobre isso, sabe? João entendeu o que ele deveria fazer e fez dentro do possível dele. E não se comparou, não deixou cair na comparação, até porque não tem como se comparar com Jesus, né? Mas os fariseus faziam. Então, às vezes a gente pensa, é que tu tá falando de João e Jesus, óbvio que João não vai querer se comparar a Jesus, mas muitos religiosos compararam, inclusive crucificaram ele por causa disso, porque ele fazia grandes coisas e as pessoas não queriam pagar aquele preço, não queriam fazer e também não sabiam por onde começar e não tinham aquele poder e por isso crucificaram Jesus, sabe? Mas estava escrito, precisava acontecer, e a gente precisa ter entendimento, trazer à luz, né, a visão espiritual das coisas. Amém? Então, quando você tem um padrão de inspiração, as pessoas vão te comparar.
as pessoas, quando você tem um padrão de inspiração, como o João tinha, eles vão fazer essa comparação. Então, quando você começar algo, dizer, eu vi tal coisa, eu vou fazer, sabe? É que eu tô seguindo a fulana e ela faz tal coisa, eu vou fazer também, pode ser que dê certo e tal, as pessoas vão começar a te comparar. Então, esteja preparado para isso. Satanás, ele vai usar pessoas ou situações ou até uma voz na sua cabeça para te comparar. É mesmo? Tu vai conseguir mesmo fazer? Ou no dia, que nem o que aconteceu comigo ontem, o dia que você não conseguiu fazer, tu vai ser mesmo a grande pessoa que vai falar para multidões. Se um dia tu tava mal, tu não conseguiu falar, tu não conseguiu fazer, quem é tu? As pessoas vão te comparar. Quando você tiver um padrão de influência, as pessoas vão usar exatamente isso para te comparar. E você não pode deixar se levar por um padrão de comparação. Você tem que entender, não. Eu não quero ser igual. Eu não estou fazendo isso parecer igual. Eu estou pegando o que é bom e colocando dentro da minha realidade. Da maneira que eu posso, no tempo que eu posso, com o que eu tenho. E isso não significa que eu vou ser igual a essa pessoa. Inclusive, eu nem quero, porque eu tenho um chamado diferente. Foi o que João respondeu. Então, essa é a primeira chave que a gente aprende aí com o João. E a segunda, inspiração é pegar aquilo que você precisa e colocar dentro da sua realidade. Então, eu já falei isso, né? Então, a inspiração é diferente da comparação. A comparação te estagna. A comparação faz com que você pense, realmente eu não vou conseguir. E olha para a vida da pessoa, que é totalmente, inclusive, diferente da sua. E você pensa assim, não vai dar, não tem como, sabe? Aquela pessoa tem coisas que eu não tenho, ela faz coisas ela tem condições que eu não tenho, né? E aí você começa a se comparar. E achar que você é menos, isso é diferente. Você tem que olhar para a vida de uma pessoa que está num caminho com Deus, procure isso e se atente a isso. Que tem uma credibilidade naquilo que você está seguindo. Se você está seguindo alguém que está influenciando a fazer uma dieta, uma vida saudável, você tem que olhar para a vida daquela pessoa, se ela realmente faz aquilo que ela está dizendo que faz. E aí você pega aquilo como um padrão de influência, no sentido de eu vou me inspirar. Inspiração. Eu vou até onde eu consigo, até onde dá, até onde aquilo cabe dentro da minha realidade. E isso já pode começar a transformar a minha vida. Mas eu tenho que entender que em algum determinado momento eu vou cruzar essa linha de diferença, porque a minha vida é diferente da dela. Talvez você esteja seguindo aí, vou dar um exemplo, sigo nesse exemplo da comida e da dieta. Eu tô rouca, tá, gente? Você tá seguindo uma pessoa, ela dá dietas ótimas de alimentação saudável e tal, só que ela é uma nutricionista. Aí você vai até onde dá, até onde não dá, você não dá mais, porque você não é nutricionista. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar receitas boas, você vai pegar dicas boas e você vai aplicar na sua vida, mas você não vai viver a vida de uma nutricionista. Não tem como, porque você não foi chamada para isso. Você entende? Eu vou pegar a vida de uma atleta que corre não sei quantos quilômetros por hora. É que ela começou assim. Você se influencia por aquilo, você tem um padrão de inspiração, aí você se inspira na vida dela. Ela começou, ela não corria nada. Ela tinha até sedentarismo e tal, dá aquela dica legal. Pô, você se inspira, eu também consigo. E aí você começa a fazer a caminhada, daqui a pouco você tá correndo, e aí chega um momento da caminhada da sua vida em que você precisa se apartar dessa influência. Por quê? Porque você não foi chamada para ser corredora, você não foi chamada para ser uma atleta. Claro, às vezes a gente segue pessoas que têm o mesmo padrão de vida ou de chamado que nós, e aí tudo bem. Aí você ainda assim não te dá o direito de comparar a sua vida, porque vocês são pessoas diferentes e por mais que você tenha chamados parecidos, né, vidas parecidas, vocês têm situações diferentes. Então, você aparta daquele momento que você pensa assim, não, que ela vai viver correndo, porque ela é corredora, ela é uma atleta. Eu sou mãe, tô na minha casa, eu tenho outras coisas para fazer, eu vou correr o que eu consigo correr. Você entende isso? Então foi isso que João Batista quis dizer para as pessoas. Eu tenho um chamado. Amém? E eu não sou Jesus. Então eu não vou conseguir batizar o tanto que ele está batizando e tá tudo certo. E as pessoas não vão me seguir por isso. Porque a gente tem que seguir a ele. Mas eu tenho um chamado. E eu vou cumprir o meu chamado. Dentro daquilo que eu puder, né? Dentro do meu limite. Amém? Então, inspiração é pegar aquilo que você precisa e colocar dentro da sua realidade. E aí, eu acho que é mais ou menos isso. Eu quero terminar, então, com uma palavra
que foi a palavra que Deus me deu daí ontem de noite, depois que eu passei por todo esse processo. Então, o que a gente entende até agora? Que você tem um padrão de vida e daqui a pouco você consegue, como é que eu posso dizer? Buscar referência, influência nas outras pessoas e se inspirar. E aí, um dia, o dia mal chega pra você. E aí, como que faz? Você vai se comparar, é por isso que eu não sou que nem ela, por isso que eu não vou ser corredora, por isso que eu não vou ser nutricionista, por isso que eu nunca vou ser tal coisa. Porque aí o dia mal chegou pra mim e eu parei e eu me senti assim, eu me senti assada. Eu tenho certeza que se você sentar e tirar 10 minutos pra conversar com aquela pessoa, como para que ela resuma a vida dela e como ela chegou onde ela chegou, ela vai te contar várias vezes em que ela se sentiu sozinha, em que ela se sentiu triste, em que algo abalou a vida dela, em que ela achou que ela não ia conseguir. Porque, como eu falei no início, nós estamos num mundo caído e nós não fomos feitos para esse mundo. Nós somos feitas para governar sobre todas as coisas. A nossa criação, imagina, Deus criou Adão e disse: tu tá preparado para governar sobre tudo. Aí ele deu nome para as coisas, ele governava sobre tudo, ele andava do lado dos leões e dos animais, dos maiores animais que você pode imaginar, que hoje você não pensa nem chegar perto, ele governava. E aí, se nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, nós temos essa tendência de querer governar sobre todas as coisas, inclusive precisamos ter essa visão de que nós temos que governar a nossa vida, amém? Mas estamos num mundo em que não conseguimos governar todas as coisas. O máximo que a gente consegue governar realmente é nós mesmos. Muita coisa foge ao nosso entendimento, foge à nossa sabedoria, foge ao nosso controle. E logo a gente se desespera. Você entende? Por quê? Porque não fomos criadas para esse mundo, fomos criadas para a glória, que é perfeita. Lá nós vamos governar no sentido de que terá o Deus perfeito, o lugar perfeito, o ambiente perfeito, a música perfeita, a comida perfeita, tudo lá será perfeito. Então, qualquer coisinha que dá errado aqui, a nossa carne grita, parece, às vezes a gente até parece louca, desesperada, meu Deus, era uma coisinha assim e eu surtei, claro, porque você não foi feita para isso, você foi feita para viver num lugar que é perfeito, você foi feita, a primeira chamada de Deus ao homem foi para viver a perfeição, e a gente ainda carrega o resquício dessa criação. Portanto, que a gente tem sede, tem fome de Deus e esse vazio, por quê? Porque nós somos criados para isso, para ter relacionamento, a esse lugar de intimidade, a esse Deus de intimidade, a esse Pai que nos criou. Ele nos gerou, a gente tem saudade desse Pai, a gente tem vontade de estar com Ele. E quem não quer estar na casa do Pai? Coisa boa ir para a casa do Pai e da Mãe, onde lá você senta, você espera a sua comida, você tem aquele chamego, eles sabem o que você mais gosta, sabe? Eles fazem o doce que você mais gosta, não é assim? Sabe? Seja lá por quem você foi criado, não é? Essa coligação, esse relacionamento que a gente tem é a mesma coisa com Deus. Então, toda vez que algo dá errado aqui na nossa vida, a gente realmente tende a cair, a se desesperar, e não é porque você é menos crente, não é porque você é inferior a outra mulher, não é porque você é menos poderosa, não é porque você não tem dinheiro, não é porque você não tem a influência que ela tem, não. É porque você não foi criada para viver nesse mundo, mas estamos nele e precisamos passar por ele. Então, eu quero deixar para vocês a mensagem de força que Deus me deu ontem, quando meu marido orou por mim, né, quando a gente recebeu o Espírito Santo na madrugada, e eu entendi que eu precisava me reerguer e tava tudo bem eu ter passado pelo dia mal, não era menos crente por causa disso, não é porque eu sou menos que a fulana de tal que anda pregando por aí, não, é porque realmente eu estou num mundo no qual eu não estou acostumada e não quero mesmo me acostumar, por isso às vezes eu me desespero, a minha carne grita, porque eu tenho saudade do céu e eu não quero me acostumar com esse mundo. O dia que sabe qual é o dia, mulher, que a gente precisa se preocupar? O dia que a gente se acostumar com as coisas desse mundo, porque a palavra de Deus diz: não se acostumei com as coisas desse mundo. O que Deus está querendo nos dizer? Não, o dia que você ficar inércia, tá tudo bem, tá tudo certo, a traição, eu traí meu esposo me traiu, tá tudo certo. É isso aí mesmo, agora o mundo ele tá mudando e todo mundo tem que ficar com todo mundo, se pegar todo mundo tem que se machucar, não, tá tudo certo, a gente supera.
tá tudo certo, abusadores infantis, eles só têm um problema e o mundo é assim mesmo, né? A sexualidade infantil também tá muito aflorada, tá tudo certo. Outra pessoa falar de sexo com os meus filhos. Quando você se acostumar com algo que dá errado na sua vida, quando você se acostumar com algo ruim, com esse mundo caído, com o pecado dentro dele, e ele vir pra dentro de você a ponto de você ficar, tá tudo certo? Então, você precisa se preocupar. Então, ontem foi um alerta de que eu tô no caminho certo. Quando dá algo errado, eu me desesperar dessa maneira, a ponto de eu ansiar algo que nem eu sei o que na verdade é a presença de Deus. Eu precisar dele ali, eu precisar de cola, eu precisar de chorar na presença, é porque eu ainda não me acostumei com esse mundo. É como um bebê que veio ao mundo e começa a gritar porque não sabe, tá com fome, tá com sede, tá desesperado de voltar para o lugar onde ele se sentia aconchegado, para o lugar onde ele foi gerado, foi amado, sabe? Onde ele foi desejado, onde nada tinha problema ali, a alimentação era por conta, o amor era por conta, não tinha frio, não tinha calor, não tinha nada ali, ele tava tranquilo ali. Aí quando ele vem ao mundo, dá aquele baque. Por que o neném chora? Porque aí é frio, é gente chorando, é luz, é fome, as necessidades fisiológicas que ele não sentia, tudo aquilo no impacto. Sabe? É nós aqui nesse mundo. Nós estamos tendo impacto diariamente com o lugar em qual nós não fomos criadas para estar. Nós somos criadas para estar no céu. Então a gente precisa entender quando essas batalhas vierem à nossa mente, ao nosso coração, que tá tudo bem você cair, mas que você olhe para os céus e busque socorro nos céus, que é de lá que vem o seu socorro, e é por isso que Deus me deu Salmo 121, onde diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá e ele estará sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita, e de dia o sol não te ferirá e nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então aqui eu estudei e vi um teólogo falando que Davi se referia além dos montes, né, olhar para os montes, erguer os olhos acima dos montes, no sentido de céu também, mas porque nos montes naquela época eles adoravam outros deuses, então tinha outros ídolos ali. Então ele se referia ao ídolo dos ídolos, o Senhor dos senhores, né? Então você tem outras opções, sim, nós temos, e todas, né, no sentido lícito, né, no mundo. Você pode procurar outras religiões, você pode procurar, inclusive, uma das opções seria, vamos dizer assim, posso procurar ajuda psicológica? Ontem eu tive um sentimento ruim, eu posso procurar ajuda psicológica? Eu posso, eu devo, isso é de Deus também, Deus criou todas as coisas, mas eu tenho que, além disso, olhar, elevar os meus olhos para o monte, porque o meu socorro real só vai vir de Deus. O meu socorro, o único que pode me proteger de dia, de noite, na minha entrada e na minha saída, é o Senhor, né? As pessoas, elas podem me ajudar aqui nessa caminhada, um psicólogo, uma amiga, pode me ajudar a trazer luz a algumas coisas, um entendimento a outras, uma oração, um aconchego, né? Meu marido orou comigo, mas o meu socorro de verdade só vai chegar quando eu olhar para aquele que tem o socorro, o único Deus. Então, para fechar essa palavra, né, sobre comparação, sobre influência, sobre cair ou não cair, foi tantas coisas, né, que Deus falou nesse devocional, e é muita coisa para processar, eu sei disso, mas eu quero que a principal delas, que entre no seu coração como uma flecha, é que você tem um Deus, um Pai, que está cuidando de você. E sim, você vai passar, não quer dizer que você não vai passar por situações ruins, por comparação. Não significa que a Raíssa já venceu essa barreira, como eu mesma testemunhei, eu não venci essa barreira. Eu tenho que estar todos os dias me policiando para não me comparar, para não comparar a minha velocidade, a minha caminhada com outras pessoas, para não deixar com que isso influencie, inclusive, o meu chamado, como o João fez. Mas que se eu olhar para Deus, né, se eu pegar o que é bom de influência, de referência das pessoas, e olhar para Deus, e então
Ele me direcionar o meu chamado, Ele vai estar comigo. E aí seja o que eu passar no meu dia, na minha noite, no meu interno, na minha família, de saúde, psicológico e financeiro, seja lá o que eu estiver passando, é o Senhor que vai me socorrer, é o Senhor que vai cuidar de mim, é Ele que vai me proteger até a glória. Porque Ele diz, desde agora e para sempre. Ou seja, se eu tiver Ele como meu Pai, meu único Senhor e Salvador, aquele como é a minha única referência real, aquela que eu preciso seguir até o fim das minhas vidas, Ele vai me proteger agora e Ele vai me proteger até que eu chegue nos céus, até que eu chegue na glória de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, né? Com esse devocional hoje eu vou deixar uma deixa aí, né? Eu sou uma pessoa humana como qualquer outra pessoa. Então eu também tenho os meus dias maus, eu também tenho os dias em que eu não vou conseguir ser 100% espiritual. Então eu te convido a buscar do Senhor, independente do meu vídeo, independente do meu devocional. Eu te convido a aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, independente de mim e do que a Raíssa pode falar. Porque eu não vou estar sempre aqui, e ontem e outros dias que eu precisei tirar são a prova disso. Então, o intuito desse devocional, desse canal, ele não é para que a gente se apoie em pessoas. Ele não é para que você me tenha como alguém que vai te ajudar a ser salvo. Não. O intuito desse canal é te dizer que só existe uma pessoa que é a única pessoa que pode te ajudar, é a única pessoa que está me ajudando. Eu tô aqui para te dizer, ei, eu sou ajudada. Sabe? Eu só sigo porque eu sou ajudada. Você precisa pedir ajuda pro meu ajudador, que é o Senhor, que é o único Rei dos Reis, é o único Senhor dos Senhores, sabe? Eu só tô de pé por causa dele. Então não se apoie em mim ou em ninguém, em nenhuma pessoa. Se apoie no Senhor. Eu sou um canal. Glória a Deus se um dia você se sentiu edificada ou resolveu transmitir e passar para alguém esse vídeo porque sentiu que edificaria a vida de alguém através da minha vida. Mas eu sou só um canal. Hoje eu estou, amanhã eu posso não estar aqui nesse mundo. Então você precisa do Senhor como a sua base, como a sua rocha, como a sua maior influência, assim como João tinha e nos deixou ali claro que ele entendia quem era a real influência da vida dele e ele entendia o chamado dele, entendia o que era para ser feito. Assim nós temos que fazer, assim nós temos que cumprir, amém? Então, até o próximo vídeo. A partir de agora, né, enquanto eu ainda não posso ficar gravando conteúdos, como eu já contei pra vocês no meu telefone, ele não suporta isso. Então, enquanto eu ainda não posso guardar coisas e ter aí cartas na manga pra botar todos os dias na mesa, eu te digo que até o próximo vídeo, até que Deus me preencha, tomara que seja amanhã, tomara que amanhã eu consiga, que todos os dias eu consiga, mas que se eu não conseguir, glória a Deus também, esse canal ele saiu pra nos edificar, né, para te influenciar a você ter o seu diário com Deus, a você ter o seu devocional com Deus, independente daquilo que você estiver passando, independente do que eu estiver passando, amém? Em nome de Jesus, então, eu quero fazer uma oração para terminar esse devocional, amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse dia, te agradeço, Deus, porque o choro, ele dura uma noite, como diz a tua palavra, mas a alegria, ela vem pela manhã. E a alegria, ela vem de ti, Pai. Senhor, eu não tinha motivos para estar triste, mas eu também não tinha motivos hoje para levantar alegre. Tu é o meu motivo de me manter firme no dia de tristeza e dar alegria e transbordar alegria no dia em que eu não tenho motivos para estar alegre. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradecer porque tu sempre estás com teu Santo Espírito sobre nós, nos cuidando e nos guardando. Pai, que cada mulher que esteja ouvindo esse vídeo, Pai, entenda, Pai, que a maior referência, a maior influência tem que ser tu, Senhor. Mas que nós podemos sim, Senhor, pegar coisas boas para nossa vida, Deus, e colocar dentro da nossa realidade, que nem João, Senhor, deixou claro para nós, Pai, mas que a nossa maior referência seja a ti, Senhor, a nossa maior influência seja a tua influência na nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, guarda todas aquelas que tiveram e que têm momentos ruins, Senhor, que tem o dia mal, Pai. Senhor, nos cuida nesse dia, Pai, nos carrega, Senhor, e que no outro dia tu renove as nossas forças, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, que tu alcance cada mulher com esse devocional, Senhor, não porque fui eu, não porque sou eu, Senhor, não porque ele é meu, mas porque ele é
teu, Senhor, porque foi tu que levantou, Senhor, a palavra, Senhor, para nos manter firmes, Pai, em nome de Jesus. Amém.